bom dia, bom sábado a todos. O meu nome é Jéssica Costa Marinho, eu sou fisioterapeuta especialista em reabilitação infantil pela Unicamp. Atualmente, eu trabalho com um método chamado Cuevas Medeck Exercise, que é um método de reabilitação em neuropediatria. Eu trabalho na clínica Girassol Saúde, é uma clínica de fisioterapia aqui em São José dos Campos. Há mais ou menos mais de um ano a gente tem uma parceria com o Vicentina Aranha e essa parceria nós fazemos palestras e cursos e eventos aqui no parque. E hoje eu vim falar sobre estimulação precoce infantil motora na neuropediatria. E para auxiliar os pais a estimularem essa criança, os educadores infantis, a ajudar essa criança no seu desenvolvimento integral infantil. A gente vai falar um pouquinho sobre a estimulação precoce infantil agora. A estimulação precoce, ela tem por objetivo ajudar a criança a ter um desenvolvimento integral e pleno. E de que forma os pais e a família podem ajudar nesse momento. O bebê, quando ele nasce, com 1 mês de vida, ele é um bebê muito molinho, ele não tem muita força muscular, ele não faz muita movimentação. Ele é uma criança que fica numa posição fisiológica, que a gente chama, uma posição que ele fica em flexão. Essa posição vem lá do útero, da barriga da mamãe, quando ele estava lá na barriga ainda. E quando ele nasce, ele ainda permanece por um tempo nessa posição. E com o bebê tão novinho, com apenas 1 mês de vida, de que forma os pais, a família e até mesmo educadores ou cuidadores de criança podem estimular esse bebê? Então, nesse primeiro mês de vida, a criança, o maior período do dia, ela fica dormindo e quando acorda, mama, fica pouquíssimo tempo acordada e dorme novamente. E então, nesse momento, a melhor forma de estimular esse bebê é quando a mãe vai amamentar essa criança. Então, no momento de amamentação, a mãe já pode estimular esse bebê. Então, ao amamentar, é ideal que a mãe tenha contato visual com essa criança. Alguns estudos mostram que no primeiro mês de vida, o olhar da criança está fixo no ângulo T, que a gente chama, que é olhos, nariz e boca. Então, a criança ela tem uma atração por esse ângulo. Então, ao amamentar, é ideal que a mãe olhe para o filho, porque ele busca esse ângulo T. Se a mãe estiver olhando para frente, a criança vai ver o queixo da mãe, não vai estar sendo estimulada por visualmente olhar por esse ângulo. Então, é ideal que a mãe olhe e converse com a criança para já ir estimulando nesse momento. A criança ainda por ser muito molinha e também por um dos reflexos que a gente chama reflexo de Moro, a criança, alguns pais falam que eles se assustam, abre os bracinhos assim todo momento. Então é interessante que ao amamentar a mãe junte os bracinhos próximo ao corpo do bebê, que fique bem próximo, para que ela se sinta aconchegada e segura no colo da mãe. Outra opção também é a mãe dar o dedo para o bebê segurar, porque daí ele tem um reflexo de preensão palmar, então quando você coloca o dedo, o bebê fecha os dedos e segura o dedo da mãe. Então isso já é uma forma, nesse primeiro mês de vida, onde o bebê ainda não tem movimentação tão ativa, de se estimular esse bebê. Tá.
Aí o bebê já começa a se desenvolver um pouco mais, chega ali no segundo mês, ele começa a ficar um pouquinho mais acordado, né? No final do primeiro mês, ele já começa a se movimentar e a tentar controlar o seu corpo. Mas um bebê tão pequenininho, de que forma que ele se movimenta? Ele não tem muita movimentação ativa. Então, nessa primeira fase do desenvolvimento, o bebê ele se desenvolve através de reflexos. Né? Então, o bebê já nasce se movimentando através de reflexos. Os reflexos são involuntários, o bebê se mexe não porque ele quer, mas porque eles são ativados e geram movimento no bebê. Se ele vira a cabeça, o bracinho estica, mas estica não porque ele quis esticar, mas por um reflexo. Conforme o tempo vai passando, o bebê vai se desenvolvendo, esses reflexos são modulados pelo cérebro do bebê. Então, o bebê ele tem que modular esses reflexos para que ele possa se movimentar ativamente e voluntariamente, porque ele realmente quer, e não por um reflexo. Então, já logo no final do primeiro mês de vida, para o segundo mês, a estimulação mais importante que os pais precisam saber é que o bebê precisa ficar na postura de bruços. Ele tem que ficar nessa posição, porque ele nasceu na postura fisiológica. Então, agora, ele tem que estimular a extensão, que é o contrário. Então, controlar a cabeça, erguer a cabeça, levantar os pezinhos, para fortalecer a parte posterior desse bebê. A postura de bruços ela é extremamente importante. Ao fazer isso no começo do desenvolvimento, vai ajudar em todas as outras fases, até a marcha da criança, lá por 12, 16 meses, entre essa faixa. Então, aqui é a base para o desenvolvimento da criança. Precisamos estimular essa extensão do bebê. Há um tempo atrás, a Associação Americana de Pediatria, eles orientaram os pais para que não deixassem as crianças dormir de barriga para baixo nem de lado. Orientaram para que os bebês só dormissem de barriga para cima, porque na época havia muita morte de mal súbita em bebês nos Estados Unidos. E aí os pais, claro, ficaram muito preocupados com essa informação e aí não colocavam o bebê para ficar de barriga para baixo quando estava dormindo, mas também não colocavam quando estava acordado, né? Porque gerou um pânico, né, com essa posição. Mas o ideal é que o bebê durma de barriga para cima, mas os pais podem ficar tranquilos. Nos momentos que o bebê estiver acordado, o ideal é que você estimule esse bebê em outras posturas também. Por causa até dessa indicação da Associação de Pediatria Americana, as crianças começaram a ter atrasos no desenvolvimento motor e algumas crianças começaram a ter maior incidência de plagiocefalia. Plagiocefalia é uma alteração no formato do crânio das crianças. Então, quando o bebê só dorme e só fica no decorrer do dia de barriga para cima, a pressão está só aqui na base posterior do crânio, na parte occipital, que a gente chama. E aí, a cabeça da criança fica achatada, né? Então, causa deformações no crânio mesmo. Fica muito reto aqui, a cabeça atrás, né, e aqui fica bem irregular. Existem vários tipos de plagiocefalia, tipos diferentes, mas essa a gente chama de plagiocefalia posicional, que é onde fica muito reto aqui atrás. E o tratamento, na verdade, é trocar a criança de posição, né, e variando a posição da criança para que isso não ocorra. Então, é extremamente importante que a criança fique de barriga para baixo e varie a postura quando ela está acordada. Existem algumas outras campanhas para estimular também que a criança fique de bruços, né? Então, vamos lá. A criança de bruços. De que forma uma criança de 1 mês, tão novinha, que não tem nem controle cervical, pode ficar de bruços? A gente chama de tummy to tummy. Tummy to tummy é barriga com barriga. Então, é quando a mãe, lá sentadinha em algum lugar, ela coloca a criança, pega ela no colo e põe sobre a sua barriga. Então, ela estimula a criança a ficar de bruços,
né? E aí a criança, ela falando com a criança, brincando com a criança tenta olhar para o rosto da mamãe e faz a extensão da cabeça. E aí, ao mesmo tempo, ela está fortalecendo a parte posterior das costas. E é uma forma de estimular, né, esse bebê a ficar de bruços. Então, quando a gente fala de bruços, não necessariamente você precisa pôr a criança no chão e deixá-la de bruços, porque tem pais que dizem que a criança chora, não fica. Então, uma dessas opções, principalmente no começo, nesse primeiro mês, no segundo mês de vida, que ainda não tem o controle cervical, é fazer o tummy to tummy, que é barriga com barriga. Outra opção é os pais pegarem a criança desta forma aqui. Aqui, você deixa a cabeça livre, apoia a criança sobre os braços, pode ter um adulto aqui na frente, aí você vai brincando com a criança, vai passeando pela casa, e aí ela vai tentando olhar o ambiente, tentando levantar a cabeça. Dessa forma, ela também estimula a parte posterior de tronco dela e fortalecer nessa postura. Então, esse também é um ficar de bruços, mas não necessariamente ficar no chão, sozinha, num tapete. Pode ser no braço, no colo, como eu falei. Conforme a criança vai crescendo, fica mais fácil, aí sim, fica mais fácil colocar a criança de bruços num tapete, no chão, né? Ou em cima da cama, que seja. Aí a gente chama de você colocar de bruços, mas tem crianças que não suportam muito tempo ficar de bruços, elas realmente choram. Então, qual é o tempo ideal para a criança ficar de bruços para fortalecer essa musculatura? O limite dela. O tempo ideal é o limite dela, o tempo que ela conseguir. Ah, ela começou a chorar? Pega, faz outra atividade. Aí, no decorrer do dia, você volta, repete aquela atividade de barriguinha para baixo, num tapete. Lembra de colocar brinquedos, porque a criança ela quer interagir, tem que ser lúdico. Então, coloca brinquedos para distrair a criança, vai brincando com ela, conversando, e aí acaba que ela fica mais tempo, né, nessa postura de bruços. Então, ali para o terceiro mês, você consegue colocar ela num tapete de bruços e deixar um bom tempo para ela ficar brincando e fortalecendo essa musculatura, que é importantíssima para o desenvolvimento dela. No terceiro mês de vida, também já é interessante a família começar a trabalhar o rolar com essa criança, já estimular essa criança a rolar. E de que forma a família pode fazer isso? Então, para rolar, eu vou dar algumas dicas que a família pode estimular a criança a fazer isso. Uma delas, você pode fazer um rolinho com cobertor, com toalha, ou você pode colocar um travesseiro, colocar a criança para brincar de lado. Você põe um brinquedinho e aí a criança fica brincando de lado aqui. Né? Porque a criança sempre está para cima, ou então, né, estimulando de barriga para baixo. É interessante, às vezes, colocar a criança para brincar de lado aqui com o brinquedinho e põe um travesseirinho para ela não voltar, né, para segurar aqui, para ajudar. E aí, aqui, ela vem pegar o brinquedo, ela gira um pouquinho e volta. E aí, ela vai estar estimulando rolar nessa posição. Outra coisa interessante para estimular é eu colocar o brinquedo na lateral da criança, ela de barriga para cima, coloco o brinquedo aqui na lateral. Aí, você vê se ela tem o interesse de ir sozinha, ela vê o brinquedo, você balança o brinquedo, vê se ela escuta o barulho, se ela olha, vira a cabeça, se ela tenta pegar. Se ela não for, você pode pôr a mão no quadril dessa criança e ajudar. Você vira ela até a metadinha ali, ó. E aí vê se ela traz o bracinho e termina de fazer o movimento. Né? Aí ela veio até aqui, você volta com o brinquedinho para cá. Para ver se ela volta de barriga para cima. Ela vai virar a cabeça, vai olhar o brinquedo e vai voltar. Então, através aqui da sua mão no quadril, você pode estimular a criança, só que não faça o movimento completo. Você faz metade do movimento e deixa que ela termina. E a mesma coisa aqui. Eu coloquei aqui, aí eu vejo se ela vira a cabeça e vem. Eu aguardo a resposta dela. Se não tiver, aí eu estimulo um pouquinho, ela vai olhar para o brinquedo e vai voltar sozinha. Então, essa é uma forma de eu estimular essa criança a rolar. Outra forma também de eu estimular a rolar, você pode pegar uma toalha, um lençol que você tiver em casa.
Aí você vai colocar a criança em cima. Aí você vai segurar as pontas desse lençol e você vai, ó, puxando. E aí ela vai rolando. O ideal é sempre que tenha um brinquedo, porque tem que ser lúdico, que a criança se interesse, ela vai rolar pelo brinquedo. E aí rolou. Então, você pode fazer isso. Você não vai puxar com força. Entenda que é bem devagarinho, um estímulo bem devagarinho que ela vai virando. Essa é uma outra forma que você pode estimular essa criança em casa a rolar. Então, você começa ali nos 3 meses, mas ela vai mesmo aprender a rolar ali entre 4 meses, 5 meses. Ela vai começar a fazer sozinha. Aos 5 meses, ela já tem que estar rolando de barriga para baixo, para barriga para cima, e de barriga para cima para a barriga para baixo. Também, nessa fase dos 3 meses, você consegue colocar a criança sentada, só que ela não tem controle de tronco. Então, se você colocar ela sentada e soltar, ela vai cair de lado. Então, o ideal nessa fase, se você for colocar a criança sentada, é que você coloque aqueles travesseiros que a gente usa, travesseiro de amamentação, você pode colocar aqui atrás da criança, ou travesseiros mesmo comuns, para que ela possa se sustentar sozinha, né, por um tempo, e se cair, ela não machuca porque cai no travesseiro. Mas essa fase dos 3 meses, você já pode começar a colocar a criança sentada. O ideal, no mundo ideal, é que a criança primeiro role para depois sentar. Mas você já pode estimular o rolar e também estimular a criança sentada. Mas a criança só irá sentar sozinha mesmo depois dos 6 meses, assim, depois uns 8 meses, na verdade, ela vai sentar sozinha, porque aqui o que acontece? Ela não está sentando sozinha, eu estou colocando ela sentada, e aí pode ser que ela consiga segurar, né, mas aos 3 meses ainda está aprendendo e cai para o lado. Mas ela não está sentando sozinha, eu estou a colocando sentada. Aí, por volta dos 4 meses, eu já posso também estimular a criança a levar o pezinho, a boca e a mão, para ela explorar o próprio corpo dela. É importantíssimo que ela explore esse corpo. Eu tenho algumas dicas para fazer isso, e é importantíssimo que a criança faça isso, porque isso prepara essa criança para engatinhar futuramente, para ficar em pé, para andar. Ao momento que ela leva os pés até a mão ou até a boca, ela tem uma contração de abdômen, então ela fortalece esse abdômen. Eu trouxe aqui alguns exemplos. Isso aqui é um brinquedinho, que é um bracelete. Ele tem uns velcros aqui na ponta, e aí ele faz uns barulhinhos. Eu posso prender esse bracelete no tornozelo dessa criança, mostrar o pezinho dela para ela e levar a mãozinha. Se ela não levar sozinha, eu posso encostar a mãozinha dela no pezinho, para ela poder ser estimulada. E para ela criar o interesse dela mesmo levar o pé e ver o brinquedinho, para ela poder brincar. Outra forma, tem essa luvinha também, mas tudo você também pode fazer em casa, com guiso. Você compra aqueles tecidos que fazem patchwork, costura o guiso nele e velcros, e aí você mesmo consegue fazer na sua própria casa, não precisa nem ser comprado numa loja. Aqui são guizos. É uma luvinha, a mesma coisa, e aí você prende nos braços. Esse brinquedinho também é bem interessante, lá desde o primeiro mês, na verdade, né? Porque, como eu falei, as crianças elas têm que modular os reflexos, né? Elas se movimentam através dos reflexos. E aí, quando a gente usa esse tipo de brinquedo com as crianças, ela percebe que quando ela se move, faz barulho. E aí ela cria um interesse. Aí ela pensa, nossa, que legal, quando eu me movo, eu faço barulho, e é divertido, eu brinco. E aí ela quer se movimentar voluntariamente para ela escutar aquele barulho. Então, esse tipo de brinquedo é bem interessante para a criança, desde o primeiro mês de vida. Mas aqui a gente está usando, então, para estimular a criança a levar esse pé à mão e estimular essa criança a levar esse pé à boca. Né? Então, ali nos 4 meses, você já pode começar a fazer isso. O alongamento da criança nessa fase não é tão bom, assim, o pé ainda não chega lá na boca tão facilmente, às vezes tem um pouquinho de restrição. Depende da criança. Mas aí, eu tenho uma dica também para te auxiliar a ajudar essa criança. Se o pé ainda não vai com tanta facilidade até a boca ou a criança reclama, você pode colocar a mão no bumbum, embaixo do bumbum desse neném,
e levantar um pouquinho esse bumbum. Ao momento que você faz isso, você facilita, porque daí ela não tem que fazer tanta contração de abdômen, né? Ela faz um pouquinho menos, né? Você já ajuda ela aqui, porque está levantando o bumbum, e aí fica mais próximo o pé do rosto, das mãos e da boca, e aí a criança pode brincar nessa posição, tá? Então, aqui a criança já começou a brincar, você está mostrando o pezinho para ela, aí ali no 5º, 6º mês, ela já começa a pegar sozinha esse pezinho, colocar na boca, né? E aí já vai fortalecendo o abdômen dela, aí aqui ela já sabe rolar, aí ela já está sentando melhor, né? Ficando sentada melhor. A criança nessa fase, quando ela está de bruços, ela já consegue esticar o bracinho, levantar a cabeça, ela também já consegue, quando ela está de barriga para cima, fazer uma contração abdominal para olhar, procurar a mãe, ver onde está a mãe, e isso já é um estímulo, né, que ela está quase ali sentando, né? E alguns pais, né, ficam fazendo exercícios de sentar, assim, para ela sentar, e aí vai fortalecendo também o abdômen, mas eu prefiro os exercícios mais laterais, né, porque quando a criança senta de frente, ela tem que fazer uma força gigantesca de abdômen, e a criança, ela senta apoiando o cotovelo, apoiando o braço para poder sentar. Quando ela começa a sentar, ela não senta assim, tchum, ela senta assim. Ela vai de ladinho, apoia o braço e senta. Então, eu prefiro esse tipo de exercício. Quando você for estimular, você pode segurar aqui no quadrilzinho da criança, vira ela de ladinho, mais ou menos a 90 graus, e aí ela vai apoiando o cotovelo e vai sentando. É sempre legal ter um brinquedo, como eu falei. Se tiver alguém aqui chacoalhando um brinquedinho, ela vai sentar com maior interesse, mais rápido, mais fácil. Aí, quando a criança começa a sentar já sozinha, né, ela começa a controlar, o corpo já não cai mais tanto para frente, mais tanto para trás, ela começa a ter reação de proteção. Então, se ela vai cair para o lado, ela apoia a mãozinha para não cair, né, ela já não cai assim, igual a boneca caiu aquela hora de ladinho, sozinha, ela já põe a mãozinha para se proteger. E esse é o ideal. Então, ali lá no 6º mês, 7º mês, a criança já tem que estar fazendo isso. Então, é interessante que a gente vá seguindo todas as fases do desenvolvimento para que isso ocorra. Quando chega ali no 7º mês, a criança também começa a se rastejar. Então, ela usa os bracinhos, está ali de bruço, aí ela começa a se empurrar para trás no chão e se puxar para frente. Ela começa a trabalhar o rastejar. Então, isso aí é uma preparação para o engatinhar. Então, quando ela está aqui, ela começa a puxar o corpinho para rastejar. Ou ela consegue fazer para trás também, para se empurrar. Ela consegue girar sobre o próprio eixo, ela olha para um brinquedo, daí ela põe a perna para cá e vai girando no próprio corpo e vai girando. Aí, quando ela está ali no 8º mês, a criança já consegue começar a engatinhar. Então, desse rastejar, ela já puxa as perninhas para frente, apoiar o joelho no chão e começar a engatinhar. Para essa fase, eu tenho algumas dicas. Então, vamos lá. Com um pedaço de tecido, ou uma toalha, ou um lençol na sua casa, você pode passar embaixo aqui da barriguinha da criança, né? Então, aquela criança que já apoia a perninha e já levanta o bumbum, mas ela não consegue ficar muito tempo e desce, o que acontece com essa criança? Ela tem uma fraqueza aqui na região de abdômen, por isso que ela não consegue sustentar tanto. Então, o ideal é que você fortaleça esse abdômen. Por isso que é interessante levar o pezinho à boca, como eu falei aquela hora, porque daí fortalece o abdômen, vai estar mais preparada para essa fase. Então, aqui no engatinhar, você pode segurar aqui um lençol para ajudar essa criança, tracionar para cima a barriguinha, porque como ela não tem tanta força de abdômen, você está ajudando ela aqui. E aí ela vai engatinhando. Outra dica para o engatinhar
ir para essa fase de transição do engatinhar, porque daí ela já começa a ficar em pé nos móveis, né? É colocar a criança para brincar de joelhos. Então, se tiver aquelas mesinhas em casa, você pode colocar a criança de joelhos, uns brinquedinhos em cima da mesinha, e ela fica brincando aqui de joelhinhos. Quando ela brinca de joelho, ela ganha estabilidade aqui no quadril, né? Então, isso vai ajudar para a fase quando ela estiver ficando em pé e até mesmo para o engatinhar, porque tem criança que engatinha e a perna abre assim para os lados. E, então, essa posição de joelhos é interessante porque ajuda a fortalecer a parte interna de coxa, né, do quadril, para dar mais estabilidade para o engatinhar também. Para o engatinhar, também é interessante falar que os pais podem colocar joelheira, né? Porque às vezes o joelho acaba ralando um pouquinho, machucando, pode colocar joelheira ou uma meia, né? Para facilitar também o engatinhar. E aí, depois dessa fase, a criança começa a querer ficar em pé, né? Ela começa a querer subir, a se agarrar nos móveis, levantar. Então, isso é bem interessante estimular ali no sofá, né? Porque às vezes o móvel fica um pouco perigoso, mas no sofá fica bem seguro. Então, você pode colocar brinquedos em cima do sofá. A criança, ela busca o brinquedo que está no campo de visão dela. Então, se o brinquedo estiver no chão, ela vai engatinhando. Se eu coloco um brinquedo em cima do sofá, daí ela já pensa, tenho que, né, ficar num campo acima ali, tenho que subir para alcançar o brinquedo. E aí ela passa a querer passar do engatinhado para o em pé. E aí ela segura no sofá, se agarra e fica em pé. Aí ali aos 8, 9 meses a criança já começa a fazer isso. Então, aí ela está deitado, passa para gatinho. Aí da posição do gatinho, ela vai lá, segura no sofá, passa uma perninha para frente, do ajoelhado ela passa para o semi-ajoelhado, que é essa posição. Do semi-ajoelhado ela está agarradinha lá no sofá, ela se puxa e fica em pé. A partir do momento que ela está em pé no sofá, né, nessa fase ali dos 9, 10 meses, ela também começa a dar passos laterais. Então, aí você pode colocar no próprio sofá um brinquedinho mais longe, aí ela quer pegar o brinquedo e ela vai andando de lado, segurando no sofá, até chegar no brinquedo. Então, começa a dar passos laterais. E isso tudo está preparando essa criança para andar livremente, sozinha, fazer a marcha lindamente depois dos 12 meses de vida. É importante os pais, ao estimularem a criança ali próximo aos 12 meses, quando a criança já quer andar, é importante vocês estimularem a criança e escolher um sapato adequado ou até, melhor ainda, se permitir a criança andar descalço. Quando a criança quer andar, se ela estiver descalço, ela quer o maior número possíveis de informações sensoriais. Então, a gente chama aquele dedinho que vira para baixo, que é agarrar o chão. Então, a criança, quando ela começa a andar, ela vira os dedinhos dos pés para tocar o dedo do pé no chão. Fica um dedo em garra, que a gente fala. Porque ela quer o máximo de informações sensoriais possíveis. Ela quer tocar o chão. Então, é muito interessante que ela faça descalço. A não ser assim, está um tempo frio, aí você pode colocar uma meia, ou você vai sair com a criança, vai andar de mãozinha dada com ela, tudo bem você ir de sapato, né? Com um sapato ideal, confortável, que seja antiderrapante, para ela não ter o risco de escorregar. Mas é bacana que em casa ela possa andar descalço, porque ela precisa desse dedinho em garra, ela precisa dessa informação sensorial para melhorar o equilíbrio dela e para ela poder andar. Né? Aí o pai pode encostar, o pai e a mãe encostar a criança em pezinho na parede, senta de frente para a criança e fica chamando ela, vem, e sentado, o adulto sentado no chão, porque daí a criança começa a dar os primeiros passos aí. Eu queria tocar em alguns pontos que eu acho interessante, é que assim, a criança tem neurônios espelhos que copiam as ações dos adultos. Então, ela olha como o adulto age ou reage a uma ação
e ela reage igual. Então, tanto lá na fase do rolar, quanto agora na fase do andar, e também na fase do engatinhar, essas 3 fases, o que acontece? A criança às vezes cai, né? A criança está andando, cai. A criança, quando está engatinhando, às vezes dobra o braço com tudo e vai de cara no chão. Então, e no rolar também, porque o rolar não é um rolar assim, quando ela está aprendendo um rolar fluido, calmo, lento, não, ela rola bruscamente. E aí, às vezes, ela vira com tudo e ela mesma se assusta com o movimento dela. Quando a criança está andando e cai, ela mesma se assusta com o movimento dela. Então, se o pai faz assim, aí a criança observa o que o pai fez e acaba chorando, ficando com medo de fazer aquele movimento. Então, o ideal é que, quando ela caia, o pai fale, não, tudo bem, acalme essa criança, porque ela não vai criar o medo, né, de fazer aquele movimento. Então, isso é bem importante, a forma como os pais agem perante alguma coisa que aconteceu, uma ação que a criança fez, para dar segurança para essa criança. Tá? Outra coisa importante que eu queria falar é que logo no primeiro mês de vida, não só a parte motora é importante, mas também a parte sensorial. Então, eu gosto muito assim que desde o primeiro mês de vida, os pais deixem a criança só de fraldinha e façam um kit de integração sensorial. Então, esse kit de integração sensorial, você pode usar várias coisas que você tem em casa. Então, assim, ursinhos de pelúcia, coisa com texturas diferentes. Então, eu tenho esse kit de estimulação sensorial e indico os pais fazerem em casa. Deixa a criança só de fraldinha, daí você vai e começa a passar esses objetos no corpo da criança, em todo o corpo, principalmente nas mãos e nos pés, que é onde ela mais recebe essas informações sensoriais. Esponjas são muito legais também, você pode passar esponjinha em todo o corpo, pente. Então, objetos que você tem em casa mesmo. Pente, você pode fazer um pomponzinho e passar também no corpo da criança. Tem essas luvinhas que você põe a mão e vai passando no corpo da criança. Tudo isso para estimular sensorialmente. E é extremamente importante nos primeiros meses de vida, até a criança crescer. Quanto mais informações sensoriais, melhor, e melhor ela se desenvolve na parte motora. Então, é isso. Eu vou finalizar por aqui, vou agradecer a atenção de todos vocês. Qualquer dúvida, vocês podem mandar uma mensagem aí que a gente vai responder. Muito obrigada pela atenção.